Olá pessoal, meu canal no YouTube. Hoje a gente vai falar do Marighella. Marighella, político, comunista, ativista desde os anos 40 e morreu em 69. E agora o Wagner Moura dirigiu um filme sobre ele, primeiro filme dirigido pelo Wagner Moura, que é ator. E vamos falar do Marighella. Olha, a primeira coisa do Marighella é o seguinte, que é interessante. Marighella é um filme de esquerda, um filme que tem uma tese de esquerda para realçar um herói de esquerda, um comunista. E a gente vê que é interessante, né? Porque é um filme de esquerda, um herói de esquerda, um revolucionário, mas o Wagner Moura escolhe uma narrativa conservadora para contar a história do Marighella. O que é a narrativa conservadora? Já falei aqui muito, né? O cinema tem 4 domínios. O primeiro é o ficcional clássico, que é Hollywood, que é Netflix, as telenovelas. É o cinema que conta histórias com começo, meio e fim. E o Wagner Moura escolheu, então, esse cinema, que muitas das vezes até teóricos de esquerda chamam de narrativa trivial, conservadora. Mas ele escolheu esse tipo de narrativa para contar a história do Marighella. Então o Marighella no filme é um herói e o Marighella se situa em 2 planos. A vida privada do Marighella e a vida pública, política do Marighella, como ativista. Quando Wagner Moura faz isso, que é muito comum no cinema, desde o início do cinema, que é você sinalizar a virtude do herói. E a virtude do herói, geralmente, a sua verdade está na sua vida privada, na sua família. Então tem lá a história com o filho dele. Isso é um recurso dramático muito antigo e muitas das vezes muito conservador. Olha, o Marighella é uma mistura de melodrama com filme de ação mesmo, desses que você costuma ver na Netflix. Troca de tiro o tempo inteiro, bala para cá, bala para lá. Ditadura militar contra Marighella e seu grupo. O que tem melodrama num filme como Marighella? É exatamente aquilo que o fundador do cinema, da linguagem cinematográfica, David Griffith, lá nos anos 10, ele apregoava uma pedagogia da imagem que era o pilar principal, era a valorização da família, onde na família tem a verdade do personagem. E isso que o Wagner Moura faz com o filme. Então Marighella troca tiro, ele é um terrorista, mas ele tem uma verdade, ele é bem humano, ele tem uma família, ele tem um filho, que inclusive está do lado dele. Então isso aí é uma estratégia antiga do cinema para ganhar plateia. O que o Wagner Moura quis foi ganhar a plateia e fazer militância política. Qual o problema? Nenhum. O cinema americano faz isso todo o tempo. O Rambo, por exemplo. Então, essa estratégia de você mobilizar melodrama e mobilizar a ideia de filme de ação para mostrar o Marighella como um herói, o Wagner Moura optou por isso, que é uma estratégia, em termos de narrativa cinematográfica, muito conservadora. Se exalta o conteúdo e a forma, não. O Glauber Rocha, por exemplo, era o oposto, que é o grande cineasta de todos os tempos que fez filme político. Os filmes políticos do Glauber Rocha eram assentados na ideia de uma estética revolucionária. E a estética do Wagner Moura é conservadora. Agora, o filme tem uma boa realização técnica? Tem bons atores? Tem. E aí tem o destaque para Seu Jorge, que é o cantor e ator que já foi bem em Cidade de Deus. Seu Jorge dá um show de bola. E aí eu fico me perguntando, se o Marighella tem o humor do Seu Jorge, o Marighella é um cara bacana, porque o Seu Jorge consegue ser firme como deve ser um militante, um ativista que estava enfrentando uma duríssima, violenta ditadura militar, e ao mesmo tempo ele tem um carisma, ele tem uma simpatia, ele tem um lado de uma humanidade muito grande, apesar que ele também, se é necessário, é bala também com o Marighella. Então, na verdade, o que nós temos aqui é um filme político. E aí você vai lembrar do Z, do Costa Gravas, que era um filme político, é mais ou menos nesse sentido, Marighella. Agora tem um detalhe, lá no meio do filme, alguém pergunta para o Marighella e para a turma dele o seguinte, vem cá, o povo está sabendo da luta de vocês, da luta armada de vocês? É uma questão que
que envolve toda a esquerda brasileira da época que foi para a luta armada. Foi para uma luta armada e a pergunta, mas o povo estava sabendo disso? No filme mostra o Marighella se preocupando com a comunicação, fazendo programa de rádio, a panfletagem, mas isso é uma pergunta fundamental no filme. É onde o Wagner Moura tenta problematizar um pouco a militância do Marighella, mas no mais, ele eleva o herói de esquerda porque ele tem um objetivo. É um filme de propaganda política explicitamente usando um recurso de Hollywood. Então Marighella é isso. Marighella é um filme que te mobiliza o tempo inteiro, isso é verdade. É um filme de ação, é um filme policial, é melodrama, é correria. Ele te prende o tempo todo, isso não tenha dúvida. Você vai ficar mobilizado no filme do Marighella. Já está tendo seu efeito como um filme de propaganda política. E esse filme foi filmado em 2017. O governo atual tentou censurar o filme, tentou bloquear o filme, porque o Marighella era o inimigo número 1 da ditadura militar. Então, nesse sentido, é um filme de propaganda política que veio numa hora de polarização. Então, é uma arma da esquerda brasileira que está vivendo um momento sem muita força, mas esse filme tem o poder de mobilizar a militância, e ele foi feito para isso. É um filme de um herói, de um comunista, de um revolucionário, com todas as suas razões, dentro de uma narrativa conservadora, hollywoodiana. E isso, nenhum problema, porque o cinema americano faz isso o tempo inteiro. Meu canal, Marighella, explora meu canal aí. Abraço.